Pai, te agradecemos por este dia de adoração. Obrigado por todo o povo que está aqui, membros, amigos, vizinhos que estão aqui. Pedimos, Senhor, que fale a tua palavra a cada um hoje em nome de Jesus. Oramos que esta palavra nos faça bem. Cada palavra, cada promessa, cada pronunciamento, cada sentença que lemos, penetre em cada coração e nos puxa para ti em nome de Jesus. Te agradeço porque sei que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Deus que vos abençoe. Viemos a Hebreus capítulo 2. Estou lendo a partir do verso 1, 2, 3 e 4. Hebreus 2, estou lendo o verso 1. Diz, portanto, convém-nos atentarmos com mais diligência para as coisas que já antes ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação, a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram, testificando também Deus com eles por sinais e milagres e várias maravilhas e dons do Espírito Santo distribuídos por sua vontade. Irei ler de novo o verso 3, a primeira parte do verso 3. Como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ao pensar de ti mesmo hoje, pensar do tempo, pensar da eternidade, pensar da oportunidade que tens, pensar do grande privilégio que temos e ouvir a palavra de Deus em todo momento, e pensar do caminho da salvação que foi feita plana, clara a cada um. E se formos ouvir mais uma vez hoje a palavra da salvação, o plano da salvação e as promessas da salvação, também as provisões da salvação providenciada pelo Senhor Jesus Cristo, diz: é possível a negligenciar. Há aqueles que rejeitam completamente, há aqueles que desacordam, há aqueles que respondem prontamente, há aqueles também que se desviam do caminho da salvação, o plano da salvação, as promessas da salvação e a provisão da salvação. Mas há também aqueles que realmente não rejeitam, eles não se cobrem, eles não se desviam, eles não desacordam completamente, mas eles negligenciam. E a essas pessoas, queira estejam dentro ou fora, queiram acreditavam antes ou não, diz: como é que nós escaparemos se negligenciarmos a tão grande salvação? Faça isso, pessoal. Você se pergunta, ao pensar da eternidade, ao pensar o que vem depois da morte, e será um julgamento depois da nossa morte, porque foi ordenado que uma vez morto, depois disso vem o juízo. Está te perguntando, como é que tu escaparás se tu negligenciares a tão grande salvação? Fala da salvação dizendo, ao olharmos o verso 3, diz: a qual, começando a ser anunciada pelo Senhor, nos diz que isto não é depois do pensamento, não é algo que alguém escreveu. Diz: o Senhor Jesus Cristo, Ele mesmo, o Cordeiro de Deus, que tira o pecado de todo o mundo. Se Ele falou desta salvação, é tão claro, é tão plano. O Espírito, nos profetas do Antigo Testamento falaram desta salvação, mas quando Ele veio pessoalmente, fez muito claro, muito plano, como o grande dom do Pai Celestial que nos ofereceu. E diz: foi falada primeiramente pelo Senhor e foi-nos depois confirmada pelos que a ouviram. Significa que os apóstolos que seguiram, os pregadores que seguiam, e depois do tempo desses apóstolos, o que
apóstolos seguiam, confirmou esta salvação, a grande salvação, a graciosa salvação, a salvação gloriosa, confirmaram isto-nos a nós. E diz, não só isso, mesmo o Espírito de Deus, pelos sinais e maravilhas, pelos milagres da cura, pelos milagres de livramento, confirmou isso a cada um. E diz, depois, se esta palavra, a palavra da salvação, diz, se esta provisão, a provisão da salvação diz, depois, se esta promessa da salvação, feita, disponível a cada um, e se tu negligenciares, e se nós negligenciarmos, e se ele negligenciar, e se ela lá negligenciar, como é que nós escaparemos? Começa o capítulo pela palavra, portanto, olha de novo isso, estou lendo o capítulo 2:1, diz, portanto, convém-nos atentarmos com mais diligências para as coisas que já antes ouvimos, diz, portanto, o que significa esse portanto? Tenha falado do Senhor Jesus Cristo no capítulo 1, e falou do Senhor Jesus, a dignidade exaltada de Cristo, o poder de Cristo, a provisão de Cristo, a preeminência de Cristo e a perfeição de Cristo. Diz, se Cristo é exaltado, portanto, convém nos atentarmos a grande. Se Cristo é tão exaltado do que todos os homens, se Cristo é tão exaltado do que todos os anjos juntos, se Cristo é exaltado e se Cristo é eterno, diz, portanto, temos que dar mais diligência àquele que nos fez a provisão, se nos amou tanto o quanto ele sofreu, ele se deu a si mesmo por nós, diz, portanto, temos que dar mais diligência. Se a sua posição agora é tão exaltada, acima de todos os anjos dos céus, e ele está sentado à destra de Deus na majestade, diz, portanto, por causa desta exaltação, porque nunca tenhas tido grande pessoa, grande profeta, grande pregador, grande providenciador, nunca tiveste nenhuma grande pessoa declarando tudo para ti, diz, portanto, temos que dar mais diligência, diz, este é o preeminente, este é o glorioso, este é o grande, diz, portanto, por causa disso, temos que dar mais diligência às coisas que já antes ouvimos. Atualmente, o escritor, o apóstolo Paulo aos Hebreus, nos dá algumas exortações, nos dá algumas explicações, nos dá alguns encorajamentos, e depois dos encorajamentos, depois da revelação, diz, portanto, diz, ouça o que eu disse, ouça o que eu vos disse, e por causa disso, portanto, isto é o que tem a fazer. Olha, Hebreus 4, 1. Hebreus 4, verso 1. Diz, temamos, pois, que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para trás. É a promessa de Deus, a promessa da vida eterna. Falou da promessa de Deus, a promessa do livramento do pecado. Falou das promessas de Deus, a promessa do privilégio de chegar a Deus no seu Deus. Portanto, temamos que, porventura, deixada a promessa de entrar no seu repouso, parece que algum de vós fique para trás daquela provisão. Verso 6 diz, visto pois que resta que alguns entrem nele, dou graças a Deus porque eu entrarei. Alguém, dou graças a Deus porque eu entrarei. Diz, mas visto pois que resta que alguns entrem nele, e que aqueles a quem primeiro foram pregadas as boas novas não entraram por causa da desobediência. Deixa que eles negligenciem, deixa que rejeitem, deixa que respondam à promessa de Deus. Diz, agora, olha o verso 11, diz, procuremos, pois, alguns já perderam, eu não vou perder. Outros não vão alcançar, eu vou alcançar. Outros podem ter sido salvos,
mas não foram. O privilégio estava lá, a oportunidade estava lá, e a provisão da salvação estava lá, e eles perderam. Eu não vou perder. Diz, não vamos perder. Verso 11 diz: portanto, procuremos, pois, entrar naquele repouso, para que ninguém caia no mesmo exemplo de desobediência. Nos diz, no verso 16, do mesmo capítulo 4, diz: cheguemos-nos, pois, estão a ver isso? As coisas, tens alguma coisa a fazer. Se tu tens que ter a sofredura de Deus, porque Deus é tudo, Deus-nos a salvação, não é vontade de Deus que alguém se perca. Sim, mas tens uma parte a fazer. A soberania de Deus diz, e também a responsabilidade do homem. Tens que tomar o passo. É por isso que ele diz: vamos nos levantar, fazemos alguma coisa, vamos alcançar, vamos acreditar, vamos receber. Olha o verso 16: cheguemos-nos, pois, de que maneira? Com confiança ao trono da graça, para que possamos alcançar misericórdia e achar graça, a fim de sermos ajudados em tempo oportuno. Viemos ao capítulo 10. Paulo apóstolo ainda continua a nos lembrar que a provisão está lá, portanto, faça alguma coisa acerca disso. Se o privilégio está lá, portanto, levanta-te e faça alguma coisa acerca disso. Se a tua oportunidade está lá, portanto, levanta-te e creia no Senhor Jesus e faça alguma coisa. E a provisão será nossa em nome de Jesus. Alguém aí grite amém. Hebreus 10, versículo 19. Tendo, pois, irmão, essa é a palavra de novo. Falou do sacrifício no capítulo 8 e 9 e capítulo 10. Falou do sacrifício de Jesus. Disse: Jesus é o sacrifício final. Disse Jesus: é o nosso Salvador. Disse Jesus: é o substituto final. É aquele que fez providência para o teu perdão e para a tua salvação e para a tua vida eterna. Agora diz, no verso 19, diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, pela sua vida. E tendo um grande sumo sacerdote na casa de Deus, olha de novo isto: cheguemos-nos, em todo momento, nos dá a revelação do Salvador, do sacrifício, do substituto, daquele que suporta os pecados. Em todo momento nos diz que há promessa para vós, há provisão para vós. Em todo momento nos diz, há pronunciamento para vós, e pode estar livre. Então, nos chama e diz: não somente cruze as mãos e dizer ok, vou relaxar e fechar os teus olhos, fechar os teus lábios, dizer que ok, se ele quer fazer, deixa que ele faça. Não, tens alguma coisa para fazer. Diz: cheguemos-nos, pois, com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo os nossos corações purificados da má consciência e o nosso corpo lavado com água pura. 23, retenhamos firmes. Não diga somente: Deus prometeu, Deus vai me salvar, Deus vai me abençoar, e Deus vai me curar, e Deus vai me libertar, e porque Deus fará isto, ok, deixa que ele faça. Disse: não, retenha firme a promessa de Deus, retenha firme a provisão de Deus, retenha firme. Você reterá firme, ninguém tirará de ti, ninguém vai arrancar isso de ti. Diz: retenhamos firmes a confissão da nossa fé, da nossa esperança, porque fiel é o que prometeu. Verso 35, no verso 35, não rejeiteis, pois, esta é a palavra de Deus, tenham a esperança dos céus, não lancem fora o tempo de provações, quando vem no cruzamento de ruas, quando vem com desafios, para desafios. Diz: não rejeites, pois, a vossa confissão, a confiança, que tem grande e avultado galardão, porque necessitais de paciência, perseverança, suportando, retendo. O que é que significa? Senhor, tu tens necessidade da importunação, não dado, mas até que tenha, diz, porque necessitais de paciência,
para que, depois de haver feito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa, porque ainda um pouquinho de tempo e o que há de vir virá. Ele não tardará e não tardará. Diz, porque ainda um pouquinho o Salvador virá de ti, ele virá e não tardará. Ainda um pouquinho, Cristo, o curador, que vem a ti, ele virá e não tardará. Esperava um grande amém. Diz, um pouquinho de tempo e o que há de vir para tirar os santos, porque haverá um arrebatamento, haverá uma ressurreição, haverá a vinda do Senhor e vem para o seu povo. Virá para os santos, sim, um pouquinho. Aquele que virá e não tardará, mas o justo viverá da fé. E se ele recuar, alguém aí, mas se alguém recuar, quem é o apostatado aí? Se alguém recuar, quem quer recuar aí? E se alguém recuar, a minha alma não terá mais prazer nele. Nós, porém, não somos daqueles que se recuam. Tentações podem vir, eu não vou recuar. Perseguição pode vir, eu não vou recuar. Diga para ti mesmo. Eu disse, diga isso para ti mesmo. Amigos podem tornar-se inimigos, eu não recuarei. Pode vir um tipo de desafios podem vir, algumas vezes vem na tua vida pessoal, algumas vezes na tua vida profissional, algumas vezes no local de trabalho, perseguição, provações, tentações, qualquer que seja a coisa, diz. Mas nós, porém, não somos daqueles que recuam para a perdição, mas daqueles que creem para a conservação da alma. Tua alma será salva. Tua vida será redimida. Irá te preparar para a vida eterna em nome de Jesus. Vem agora o capítulo 13, 12. E por isso também Jesus, para santificar o povo pelo seu sangue, padeceu fora da porta. Saiamos, pois. Sublinha aí, disse Jesus Cristo, sofreu para a nossa santificação. Ele pagou o preço da nossa santificação, derramou seu sangue para a nossa santificação e para a nossa santidade, santidade do coração, santidade na mente, santidade no pensamento, santidade no privado, santidade no público, santidade continuamente. E porque ele fez isto, diz, saiamos, pois, a ele fora do arraial, levando o seu vitupério. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Nos diz que Cristo Jesus, ele providenciou para a remissão dos nossos pecados, para o perdão dos nossos pecados, e para a purgação dos nossos pecados, e para o perdão, para a liberdade de todos os pecados. Diz, por causa disso, provisão do Senhor, portanto, temos que dar mais firmeza às coisas que ouvimos, para que em qualquer momento ninguém, aquele que dorme, porque a palavra falada pelos anjos ficou firme, e toda transgressão, todo pecado, toda rebelião, toda iniquidade e desobediência recebeu a justa retribuição. Diz, como é que nós escaparemos? Deu graças a Deus, hoje tu vais escapar em nome de Jesus. Falo a vós, o nosso escape glorioso através da grande salvação. Há um único caminho do escape. Escapas do sofrimento eterno para escapar à punição no inferno, de escapar o julgamento de Deus, de escapar à eternidade do sofrimento, e da tristeza, da dor, à eternidade da angústia, para escapar àquele juízo do Senhor. O único caminho para ter esta grande salvação, diz, como é que escaparemos nós se negligenciarmos a tão grande salvação? É por isso que falo a vós, o escape glorioso. Alguém aí, eu vou escapar. Estou dando para ele aí, estou dando para ela ali, o nosso escape glorioso através da grande salvação. Alguém diga grande salvação. Não está a ouvir o meu povo. A grande salvação irás possuir, irás preservar, viverás por ela em nome de Jesus. 3 coisas estamos a dar.
assim que olhamos esses versos das Escrituras. Número 1. A exortação necessária para a firmeza. A exortação necessária, o apóstolo Paulo viu que era necessário. A única forma dessa necessidade é que eu possa vos dizer e te dizer a mim a exortação necessária para a firmeza. Ponto número 2. O escape negligenciado do sofrimento terreno. O escape negligenciado, a forma de escapar estava lá, o plano do escape estava lá, a promessa do escape estava lá, e aquele que veio para abrir a porta para que possamos escapar o sofrimento eterno, o sofrimento terreno, a pessoa abriu a porta. É um escape glorioso, mas os que negligenciaram vão sofrer para sempre e para sempre. Ponto número 2. O escape negligenciado do sofrimento terreno. Ponto número 3. Evidências normais para a salvação eterna. Evidências normais para a salvação eterna. Se alguém tem a salvação, há evidências. Se alguém experimentou a salvação, há evidências. Se alguém já entrou para a salvação do Senhor, providenciada pelo Senhor, dada pelo Senhor, ele converteu-se dos pecados, creu no Senhor Jesus Cristo, e esta salvação, planificada para toda a eternidade e providenciada para toda a eternidade, esta salvação, providenciada para cada um, está disponível. Há evidências quando você alcança, dou graças a Deus, você tem em nome de Jesus. Posso ouvir um amém? Voltamos para o número 1. Número 1. Me digam o que tem número 1 aí. Me digam alto. Deixa que o teu vizinho ouça. A exortação necessária para a firmeza. Volta para Hebreus capítulo 2. Estou lendo o verso 1. Diz, portanto, por causa da exaltação de Cristo, portanto, por causa da preeminência de Cristo, portanto, por causa do poder de Cristo, portanto, por causa do sofrimento de Cristo na cruz de Calvário, portanto, temos que atentar mais diligência para as coisas que já ouvimos, para que em tempo algum nos desviemos delas. Portanto, estão a ver, esta palavra, portanto, significa que não tens razão para negligenciar, não tens razão para rejeitar. Diz 1 de Pedro 4, 1 de Pedro capítulo 4, 7, diz, e já está próximo o fim de todas as coisas, portanto, sede sobre, olha as coisas que estão a acontecer, olha as calamidades em todo o mundo, e mostra-te que o mundo está quase ao fim. Todas as coisas que estamos a seguir, tem que ter isto, tem que ter aquilo, tem que edificar isto, tem que levantar aquilo, tem que possuir isto, tem que comprar aquilo. Tudo será destruído, porque o fim do mundo vem. As coisas que parecem importantes para ti, coisas materiais, vêm ao fim. As coisas que parecem importantes para ti, se eu não tiver isto, não posso fazer outra coisa. Se eu não possuir isto, não posso ter outra coisa. Diz, o fim de todas as coisas está próximo. Sede, pois, sóbrios, vigiai, sede sóbrios, sede diligentes, porque todas essas coisas serão firmes. Diz, portanto, sede firmes, sede sóbrios, vigiai em oração. No verso 17 do mesmo capítulo 4, diz, porque já é tempo que comece o julgamento pela casa de Deus, e se primeiro começa por nós, qual será o fim daqueles que não obedecem o Evangelho de Deus? E se o justo dificilmente se salva, onde aparecerá o ímpio e o pecador? É a razão que ele diz, portanto, sede sóbrios, portanto, sede diligentes, portanto, tenha certeza que vens na graça de Deus e, portanto, porque o tempo está próximo, tenha certeza de que a graça de Deus, estás firme na graça de Deus. Permaneces na graça de Deus, estás firme na graça de Deus. Nos diz 2 de Pedro 3, 17. 2 de Pedro 3, 17 diz, vós, portanto, esta palavra, de novo, portanto, vós, portanto, amados, sabendo isto, e que antemão
guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Pessoas más, eles têm muito dinheiro, pessoas estão ímpias, estão a ter terras, estão a edificar casas, pessoas más estão tendo certificados, pessoas más, eles não são justas, são pessoas pecaminosas, estão tendo as coisas deste mundo. Diz: não seja puxado pelo olho dos maus, tudo quanto eles têm, tudo quanto alcançam, tudo quanto possuem. Diz vós, portanto, entendeis que o mundo vem ao fim. Deveis entender que essas coisas serão inúteis eventualmente. Vós deveis entender o que aproveitará ao homem se ganhar o mundo todo e perder a sua alma. Diz: portanto, vós, amados, sabeis de isto de antemão, guardai-vos de que, pelo engano dos homens abomináveis, sejais juntamente arrebatados e descaiais da vossa firmeza. Tu não cairás, eu não cairei. Eu pessoalmente não cairei. Não deixarei o meu lugar da diligência firme, obediente, porque eu sei que, por todos estes anos que vi na graça de Deus, viemos à salvação do Senhor, agora está quase a chegar, que vamos atravessar para o além. Este é o tempo de se firmar mais e mais. Não darás para trás em nome de Jesus. Nos diz em Apocalipse 3:3. Apocalipse 3:3 diz: lembra-te, pois. Estás a ver esse pois? Não há razão de se esquecer. Tu tens tendência de se esquecer, sabe? Alguma vez você acaba de casar-se, você esquece todos os ensinos. Talvez acabaste de ter uma criança e esqueça o ensino. Talvez já acabaste de ter um emprego. Talvez já acabou de ter um certificado. Talvez acabou de fazer alguma coisa. O gozo daquilo que você tem. Então, no invés de orar, você começa a esquecer outras coisas. Disse: lembra-te, pois, do que tens recebido e ouvido, e guarda-o, e arrepende-te. E se não vigiares, virei sobre ti como um ladrão, e não saberás a que hora sobre ti virei. É hora que você vai vigiar. É hora que você serás firme. É hora que você não irá se esfriar em nome de Jesus. Estamos a voltar para Hebreus 2:1. Diz: portanto, por causa do Cristo exaltado, portanto, por causa de Cristo é preeminente, por causa de Cristo que é o poderoso, portanto, por causa de que Cristo é o nosso Salvador e deu tudo para a salvação nossa. Diz: portanto, temos que dar mais firmeza às coisas que ouvimos. Temos que dar própria atenção, é o que ele diz. Temos que dar pronta obediência, é por isso que ele diz. Temos que dar um pensamento constante. Não se comporta como que não sabe nada, acerca da Bíblia, como quem não sabe nada acerca da salvação, como que não sabe nada acerca da santificação, como quem não sabe nada acerca da santidade, como quem não sabe nada acerca da doutrina, nem do céu. Não se comporta como quem não sabe nada acerca do inferno. Diz: dê maior diligência e meditação pessoal, numa fé que não tem que se abalar naquilo que já temos ouvido, daquilo que lemos na Bíblia, daquilo que testificamos para outras pessoas, do que já aprendemos, do que nós cremos, do que nos ensinamos a nós mesmos e do que pregamos. Dá diligência, dá uma consideração completa à palavra de Deus. Já ouviste do arrependimento, tens que dar mais diligência depois de ouvir. Ouviste acerca da fé em Cristo, deves dar mais diligência. Ouviste da salvação, que sem a salvação de que não há salvação em nenhum outro lugar, mas somente em Cristo Jesus. Tens que dar maior diligência nisso, e mais diligência e atenção no que tens ouvido. Ouviste da santidade. Sem a santificação ninguém verá o Senhor em todo momento, em qualquer lugar na tua vida. Tens que dar mais diligência para as coisas que tens ouvido. Já tens ouvido acerca de separar-se a ti mesmo para todos os pecadores, para que não se compromete, para que não venha na tua mente de que ainda tem que se firmar sozinho. Você vai defender a justiça. Diz: o que tens ouvido é muito importante, saia de entre eles, separai-vos, diz o Senhor. Não tens ouvido, portanto, temos que dar mais diligência para as coisas que já ouvimos. E diz:
para que em tempo algum nos desviemos delas. Diz, para que em nenhum momento não haja indiferença, que em nenhum momento seja uma mente fraca, para que em nenhum momento nos esfriemos, para que em nenhum momento possamos nos esfriar, para que em nenhum momento possamos perder o interesse. Salvação, eu não quero ouvir disso. Eu estou à procura da cura. Santidade, não quero ouvir. Estou à procura do emprego. Então, chegar ao céu, agora não quero ouvir disso. Estou à procura como alcançar alguma coisa aqui na terra. Diz, para que não haja falta de interesse, para que não se desviam pelos cuidados deste mundo. Olha para isso agora. Diz, para que em tempo algum, o que é que significa? Em tempo algum, está a falar do tempo da prosperidade. Sabe, algumas vezes, dinheiro faz pessoas esquecerem as coisas essenciais. E o tempo da celebração, estamos a celebrar alguma coisa agora, e as pessoas esquecem tudo que tenham conhecido, de tudo quanto ouviram. Diz, para que em tempo algum, o tempo da adversidade, algumas vezes há doenças, algumas vezes há opressão, algumas vezes há ataque, algumas vezes parece que toda a pressão do mundo está sobre a tua vida. Deixa que nesse mesmo tempo, pessoas que estão à procura de soluções ocultas, a solução tradicional ou adulterada. Então, é um tempo que algumas vezes as pessoas dão a sua vida, e se morrer naquelas condições é para o inferno para sempre. É por isso que ele diz, deixa que em tempo algum, em todos os lugares, em todas as situações da vida, que demos a verdade da verdade é muito importante do que qualquer outra coisa ou situação. Ou diz, para que em tempo algum, qualquer que seja o tempo seja, não iremos deixar a palavra de Deus sair de nós, e a palavra de Deus não vai sair de mim em nome de Jesus. Estás cansado de um amém? O tempo de tentações virão. O tempo de provações virão. O tempo de perseguição virá. O tempo de doenças virão. O tempo da guerra espiritual. O tempo da partida deste mundo. Sabe, esse tempo virá, mas deixaremos o mundo. Mesmo que, tal como Metusel, um dia deixaremos. Ainda que vamos como Metusela, iremos sair desta terra. Aquele dia da morte, aquele dia da partida, que tudo que vemos aqui, deixa que em tempo algum, no tempo da morte em particular, deixa que a palavra da fé, a palavra da salvação e a palavra da confiança em Deus e o desejo de ir ao céu, deixa que não saia de ti. Olhemos de novo o verso 1, diz, portanto, para que em tempo algum nos desviemos dele, para que em tempo algum nos desviemos dele, não deixemos desaparecer de nós. Há certas pessoas, há outras pessoas, as suas pessoas são tão fracas, e dizem, deixa que em tempo algum essas coisas saiam de vós, como sair da nossa mente, sair da nossa memória, que nós esqueçamos o que ouvimos e o tempo que delas necessitamos seja mais. Eu oro que tu não esqueças. Eu oro que tu não possas esquecer. Quer que nos lembremos sempre, nos diz, em Provérbios 4, estou lendo aqui o verso 13, Provérbios, capítulo 4, estamos lendo o verso 13. Em Provérbios 4, 13, olha o que a palavra de Deus nos diz. Diz no verso 13, pega-te a correção e não a largue, guarda-a, porque ela é a vida. O que ouves na palavra, na pregação da palavra, o que ouves prontamente, e o tempo do retiro, no tempo do congresso, e todos os estudos bíblicos que ouvimos, todo o reavamento da quinta-feira que ouvimos, tudo na reunião dos sábados do treinamento, na sessão em que ouvimos, disse, retenha, não deixa que saia de ti, porque no verso 20, no mesmo capítulo 4, verso 20, diz, filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido, não as deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração,
porque são vida para os que as acham. É a vida. Isto é o que te dará a vida eterna, a vida interminável, e saúde para o seu corpo. Não irás deixar, não deixará ir, não deixará sair de ti em nome de Jesus. Estamos a olhar a Lucas 21. Lucas 21. Aqui são as palavras do Senhor Jesus Cristo. Diz: não vistes? Retenha isso. Ouviste? Recebeste? Tenha certeza de que você guarda esta palavra. É ouro, que a palavra vai beneficiar-nos. E a palavra vai nos aperfeiçoar em nome de Jesus. Estamos a olhar em Lucas 21, verso 35. No 34 dizia: e olhai por vós mesmos, olhais. Este é o Senhor Jesus Cristo. Disse: olhai por vós. O que ouvistes, não deixa a tua mente como um cesto que quando você põe água e a água cai. Você, ainda que põe um líquido que limpa, não te limpa. Disse: olhai por vós. Não acontece é a palavra de novo, não acontece em todo momento que os vossos corações se carreguem de glutonaria e de embriaguez e dos cuidados da vida, e venha sobre vós de improviso aquele dia, porque virá como um laço sobre todos os que habitam na face da toda a terra. Vigiai, pois. Aqui está de novo a palavra: vigiai, pois. O tempo que vem, vigiai, pois. Orai em qualquer momento, vigiai, pois. No tempo de calamidade e tribulação vem sobre todo o mundo, em todo o tempo, e orando para que sejais havidos por dignos de evitar todas estas coisas que hão de acontecer, e de estar em pé diante do Filho do Homem. É hora que você se firmará, é hora que você estará firme. E diz: para que em qualquer momento não deixe que a palavra saia de ti. Provérbios 23, Provérbios 23. Compra a verdade e não venda. O teu arrependimento, compra a verdade e não vendas. Com tua fé em Cristo, compra a verdade e não a vendas. Com a consagração e dedicação e perseverança, e com um estilo de não compromisso por todos os dias da tua vida, compra a verdade e não a vendas. E sim, a sabedoria e a disciplina e a paciência não deixa que saia dele. Se você não deixar a verdade não te deixará. O Senhor não te deixará. A salvação do Senhor será permanente na tua vida em nome de Jesus. Esperava um grande amém da igreja. Vamos a voltar para Hebreus 12, versos 2 e 3. Hebreus 2, estamos a dar versos 2 e 3. Porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Como é que nós escaparemos se não atentarmos para uma tão grande salvação? Ponto número 2. O escape negligenciado para o sofrimento. Olha o que diz aqui: como é que escaparemos se não atentarmos para uma grande negligenciada? Se a palavra dos anjos, os anjos que vieram do céu e vieram a Sodoma e disseram a Lote para ir dizer ao seu povo, para ir dizer os que iam casar-se com suas vidas: veja, o fim vem de Sodoma e Gomorra, ou sair deste lugar, a destruição vem, o juízo vem, o sofrimento eterno vem. Mas aquelas pessoas negligenciaram. Olha a história. Estamos a olhar a história 19. Os anjos vieram e falaram a palavra. E as pessoas que negligenciaram, e as pessoas que recusaram, e as pessoas que fizeram poucos daquele homem, e as pessoas que pensaram que, sabe, isso não é nada, eu tenho a minha vida a viver, não me preocupo, eu quero gozar isto, gozar aquilo, não me preocupes, eu não penso do arrependimento agora, não penso de sair de Sodoma e Gomorra agora, não penso da salvação agora, não posso pensar de subir a montanha agora, eu não preciso de escapar no monte agora, eu quero. E negligenciaram a palavra de Deus. Eu que você não vais negligenciar. Eu disse: tu não negligenciarás. Olha, capítulo 19 de Gênesis, verso 12.
Então disseram aqueles varões a Lot: tens alguém mais aqui, teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nesta cidade, tira-os fora deste lugar. Não é tempo de entretenimento, tira-os fora deste lugar. Não tem um tempo extra a perder, agora mesmo, tira-os deste lugar. Saiam do pecado, saia de Sodoma, saia de Sodomita, saia de entre os sodomitas, e saia da fornicação, e saia do adultério, saia daquele tipo, daquele crime, saia dos maus caminhos. No verso 13, porque nós vamos destruir este lugar, porque o seu clamor tem engrossado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Lot e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, me digam, leiam muito alto, foi tido porém por zombador aos olhos dos seus genros. É como se, isso é uma brincadeira. Não há seriedade quanto a isso. Quando você se tornou um pregador, é como se, somente você ouviu isso hoje? Será que tivesse um sonho esta noite? O que veio em ti? Todos estão a falar do gozo, alegria e entretenimento. Todos estão em bom movimento. Você está a falar de sair deste lugar. Você está a brincar. Negligenciaram. Ouviram a palavra, não creram, não aceitaram. Eu oro que cada um hoje possa aceitar em nome de Jesus. Olha o verso 13. Digo 15. E ao amanhecer, os anjos apertaram com Lot, dizendo: levanta-te, toma a tua mulher e as tuas duas filhas que aqui estão para que não pereças na iniquidade desta cidade. Ele, porém, demorava-se. Ele também estava querendo negligenciar. Crentes que procuram negligenciar a sua salvação, mas o Senhor disse, opera a vossa salvação com tremor. E as pessoas que ouvem não estão tomando nota disto. Enquanto ele demorava e apertavam, ele, porém, demorava-se e apertavam aqueles varões, lhe pegaram pela mão, e pela mão da sua mulher, e pela mão das suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e fizeram, e o tiraram, e o puseram fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os fora, disse: escape-te por tua vida, não olhas para trás de ti. O que significa? Significa que as casas de gozo estavam lá, os lugares de discoteca estavam lá, os lugares de brincadeira estavam lá, e tudo quanto os lugares de sodomismo estavam lá, e os lugares de crime estavam lá, os lugares de bebedices, danças, e os lugares de cinemas, de discotecas, tudo estava lá. Disse: não olhes atrás de ti. Os pecadores, os simpatizantes do pecado estavam lá, não olham mais a eles, não consideram mais todos os pecadores, os parceiros do pecado. Escapa-te lá da montanha, lá do mundo, para que não pereças. Então nós vamos escapar. Alguém aí hoje, vamos escapar. As coisas a cura é inútil se tens dinheiro e não escapar do juízo eterno. Todo o dinheiro é inútil. Então, tem terrenos e casas, tudo que você tem aqui na terra. Jesus Cristo nos mostrou o que aproveitará a ti se ganhares o mundo todo e perder a tua alma. O que o homem dará em resgate da sua alma? Verso 26. No verso 26, já estão lá. Me diga o que tem no verso 26. E se já estão lá, me diga o verso 26. E a mulher de Lot olhou para trás e ficou. O que aconteceu? E converteu-se numa estátua de sal. Judas tem um único capítulo. É o penúltimo livro do Novo Testamento, de toda a Bíblia.
Estamos a dar Judas aqui, o verso 7. Estou lendo para vós a parte do verso 7. As pessoas que tinham ouvido a mensagem, será que escaparam? Não escaparam. Porque não tomaram seriamente a mensagem dos anjos, o que os anjos tinham dito. E Judas 1,7 diz: assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e indo após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do, me digam, fogo eterno. Eu que deviam ter escapado e não escaparam. O Senhor Jesus Cristo lembra-nos nessa história em Lucas 17. Lucas 17, estou lendo aqui 32. Voltemos para o 28. Lucas 17, 28. Diz 28. Como também, da mesma maneira, aconteceu nos dias de Lot: comiam, bebiam, compravam, vendiam, plantavam, edificavam, mas no dia em que Lot saiu de Sodoma, choveu do céu fogo e enxofre e os consumiu a todos. 30. Assim será no dia em que o Filho do Homem se há de manifestar. 32. Todos vamos ler comigo. 1, 2, 3. Lembrai-vos da mulher de Lot. Ela olhou atrás e tornou-se em estátua de sal. Ele sofreu no inferno por 2.000 anos, 3.000 anos, 4.000 anos. E aquela mulher ainda está lá porque ela não tomou o caminho do escape. E a tua oportunidade veio para ti hoje. E se não tens tomado o caminho do escape, não irás negligenciar em nome de Jesus. Estamos a dar Jeremias 11. Jeremias capítulo 11. Estou lendo aqui o verso 11. Jeremias 11, verso 11. Portanto, assim diz o Senhor: eis que trarei mal sobre eles, de que não poderão escapar, e clamarão a mim, e eu não os ouvirei. Há um dia da salvação, e este é o dia da salvação. E se negligenciares este dia da salvação, o tempo virá em que dirá: Noé, abra a porta. O Senhor já terá fechado a porta e já tirou a chave. Este é o tempo da salvação, o tempo que podes clamar ao Senhor. E se és apostatado, este é o tempo que podes tomar o caminho da salvação, dizendo: Senhor, eu volto, Senhor, eu volto. E a salvação do Senhor será tua, porque o Senhor diz, portanto diz o Senhor: o tempo vem em que trarei o mal, trarei a punição, o julgamento sobre eles, e eles clamarão, não serão capazes de escapar, e tu vais escapar em nome de Jesus. Assim que tomar a vantagem do que o Senhor nos diz hoje, e o que recebemos dele hoje, da mão do Senhor, tu vais escapar em nome de Jesus. Em Job 11, 12. Job 11, 12. Dizia no verso 20: mas os olhos dos ímpios desfalecerão. Os olhos daquele que... E quando tu confessares os pecados ao Senhor, dizer: Senhor, não vou mais naquela direção, não farei mais aquelas coisas maus, eu tiro, crime tiro da minha mão, a apostasia tiro a minha mão. Mas se não fizeres isso, verso 20: mas os olhos dos ímpios desfalecerão, e perecerá o seu refúgio, e a sua espada será o espiar da alma. Deixa-me que eu vos mostre um homem. Espero que eu oro que não serás como este homem de que irei ler por ele. Eu disse: não serás o homem de que irei por ele agora. Estamos a dar Atos dos Apóstolos 24. Atos dos Apóstolos 24. Estamos lendo aqui o verso 24. Atos dos Apóstolos 24, verso 24. E alguns dias depois, vindo Félix com sua mulher Drúxila, que era judia, mandou chamar a Paulo e ouviu-o acerca da fé em Cristo. Aqui o homem, um governador atualmente, ele voluntariamente enviou chamar o apóstolo Paulo. Disse: eu quero ouvir esta palavra de Cristo, eu quero ouvir esta salvação de Cristo, eu quero ouvir a fé em Cristo. Enviou a chamar a Paulo, a ouvir acerca da fé em Cristo. Verso 25:
e tratando ele assim que tratou da justiça, da temperança, do juízo vindouro, fez-se esparvorido, respondeu: por agora vá-te, em tempo oportunidade te chamarei. Nunca te chamou. Aquele homem foi perdido. Ouviu de Cristo, foi perdido. Ouviu do caminho da salvação, perdeu. Ouviu do caminho do escape do julgamento de Deus, ele perdeu. Ouviu da sã doutrina e perdeu. Disse: ainda que vem nesta igreja, ouves do arrependimento, será que estás arrependido? Será que se hoje for como ontem, se hoje é como a semana passada, se hoje é como o ano passado, e se hoje é como qualquer outro dia que tens vindo, e nunca te arrependeste, e nunca deste o teu coração ao Senhor, e nunca disseste, e continua a viver no pecado, como é que tu escaparás se negligenciares a tão grande salvação? É hora que Deus tenha misericórdia de ti. Mateus 23, há pessoas que substituem a justiça eterna. Eu não uso isto, não ponho aquilo, não faço aquilo, não bebo isto, não tenho essas outras coisas, não sei que isto pode me impedir de ir ao céu. Em Mateus 23, 25, diz: ai de vós, escribas e fariseus e hipócritas, pois que limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseus cegos, limpai primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus, hipócritas, pois que sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos de mortos e de toda a imundície. Pessoas que parecem bem exteriormente, mas internamente maus pensamentos, pensamentos corruptos, fornicações, e toda a contaminação está neles. E diz: mas por fora, irmão, mas não é irmão interno, mas irmão, irmã externo, mas tu sabes que não és irmão por interno. Estão sempre lá. Pessoas dizem: vai, faça isto, vai, faça aquilo, faça, mas sabe que interiormente está roto. Verso 28. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. 33. Serpentes, raça de víboras, como escapareis? Estão a ver o que Jesus diz? Ouviram isso? Sabem onde é que está o versículo? Conhecem a palavra de Deus? Ainda que há um caminho de escape, há um caminho da salvação, o caminho da salvação, mas não estão tomando esse caminho. Dizem: serpentes. Quem são as serpentes? Os que são serpentes que puxam pela terra, não lhes podemos ver. Eles estão aqui e viram-se para aqui, viram-se para o outro lado, que estão a cometer essas coisas abomináveis. São como serpentes e víboras, têm venenos dentro delas. Como é que escapareis à destruição do inferno? É hora que hoje será o dia do escape para ti. Eu digo, será o dia do escape para ti. Vais escapar? Onde é que estás? Eu digo, tu vais escapar. Julgamento não virá sobre ti em nome de Jesus. E se tu tomares a vantagem e clamar o nome do Senhor, qualquer pecado escondido, tudo que você está escondendo, confessar e vomitar e dizer: tá, nunca, não voltarei para aquelas coisas nunca, salvação virá para ti hoje em nome de Jesus. Hebreus 12, 25. Hebreus 12, verso 25. Hebreus 12, 25 diz: vede que não rejeiteis ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra os advertia, pensa disso. Não escaparam os que recusaram o que lhes falaram da terra. Moisés falou a Corã, Datã e Abirã, recusaram, pereceram. O Senhor ele mesmo falou a Balaão, recusou, pereceu.
Pensa de todas as pessoas que você sabe, que ouviram a palavra de Deus. Pensa das pessoas que estavam lá, e todo domingo que você vem, todas as segundas que tu vens, e em todo o tempo que temos chance de falar a palavra de Deus a voz. Não fazemos entretenimento a ti. Direto vamos às Escrituras e damos a palavra da salvação, a palavra da santidade, sem a qual ninguém verá o Senhor. Tu ouviste e aceitaste. Creste, recebeste. Será que tocou a tua vida? Vede que não rejeitais ao que fala, porque se não escaparam aqueles que rejeitaram o que na terra falava, advertia, muito menos nós, se nos desviarmos daquele que é dos céus, a voz do qual moveu então a terra, mas agora anunciou, dizendo: ainda uma vez comoverei não só a terra, senão também o céu. Continua a dizer, e esta palavra sim, ainda mais, ainda uma vez, mostra a mudança das coisas móveis como coisas feitas, para que as imóveis permaneçam. Pelo que, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, eu estarei lá. Eu disse, eu estarei lá. Tu estarás lá em nome de Jesus. Retenhamos a graça pela qual serviremos a Deus agradavelmente, com reverência e piedade. Verso 29, todos vamos ler juntos. 1, 2, 3. Esse é o Deus do Novo Testamento. Mais uma vez todos. Esse é Deus que amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Mas se recusar, verso 29, todos, porque o nosso Deus esse é o Deus que nos enviou profetas, pregadores. Talvez a tua família é um pregador, talvez a tua mãe é pregador, talvez teus filhos são pregadores, talvez tu tens a mim, tens a oportunidade, está me escutando em todo momento, você me ouves diretamente, tu me ouves na internet, tu me ouves em qualquer outro lugar, nem com isso você rejeita, nem com isso você recusa, nem com isso você não está prestando atenção à palavra que tu ouves. Verso 29, todos vamos ler, 1, 2, 3, vamos. Porque o nosso Deus é um fogo consumidor. O Senhor está advertindo a cada um que não vai escapar, porque o negligente vai sofrer para sempre e para sempre. A negligência é uma grande destruição. É um grande pecado para ser perdido. Negligenciar é o suficiente para lhe fazer perder. O apostatado não precisa de lançar fora a Bíblia, ainda pode ter a Bíblia e guardar a Bíblia na mão. O apostatado não precisa de fugir da igreja e se continuar a vir à igreja, mas negligenciar o arrependimento, negligenciar a restauração, eventualmente verá a sua destruição. O membro da igreja não precisa de parar de vir à igreja, não precisa de dizer, eu não aceito, não recebo a palavra de Deus da santidade, somente negligenciar a santidade, não verei o Senhor no dia final. O Senhor diz, grande salvação foi oferecida a nós, diz, arrependei-vos, creiam, diz, recebam, e a salvação será vossa em nome de Jesus. Venham a Hebreus 2, estou lendo o verso 2. O verso 2 diz, porque se a palavra falada pelos anjos permaneceu firme, e toda a transgressão e desobediência recebeu a justa retribuição, como escaparemos nós se não atentarmos para uma tão grande salvação? Se nós ouvimos da salvação, o que é que dizemos? Se nós ouvimos da salvação, quais são as evidências na nossa vida? Ponto número 3 agora. Evidências normais da salvação eterna. Evidências normais para a salvação eterna. Como é que escaparemos nós se tão somente negligenciarmos a grande negligência? A salvação eterna é o que a Bíblia diz. Olha, Hebreus 5, 9. Hebreus 5, verso 9. Diz, e sendo ele aperfeiçoado, é Jesus Cristo, veio a ser a causa de eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Jesus
falou o arrependimento, tu obedeceste e arrependeste. Ele disse, creia, você aceitou. Ele disse, viva pela palavra, sedes fazedores da palavra, não somente ouvinte. E você obedeceu, disse, sim Senhor, eu me arrependo, Senhor, eu creio. E tomaste a palavra de Deus para o coração e diz, e se tornou-se o autor da eterna salvação a ele. Atualmente, é o que ele veio para fazer aqui na terra. Sim, ele curou, não somente... E também, ainda que ele curou, não é a razão por que ele veio. Ainda que ele veio para libertar, ele andou sobre as águas, não é a razão por que ele veio aqui na terra. E também alimentou as 5.000 pessoas, não é a coisa principal que veio para fazer. A coisa principal que ele veio para fazer, ele veio para nos dar a grande salvação. Aquela salvação vem para ti hoje. Eu disse, a grande salvação vem para ti hoje. Olha, Mateus 1, 21. Mateus 1, 21. E ela dará à luz um filho e chamá-lo ao nome de... Gritem o nome, Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Em Lucas, capítulo 19, Lucas 19, 8. Lucas 19, 8. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, quando a salvação vier, haverá evidências, e se enganavas antes, serás generoso. Se você era um egoísta antes, irás pensar pelos outros. Se alguém está em Cristo, nova criatura, as coisas velhas já passaram, hábitos maus já passaram, toda a maldade já passou, e eis que tudo se fez novo. Então diz, Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se alguma coisa tenho defraudado a alguém, o que é que faço? Restituo quadruplicado. E se de fato você se converteu, não precisa de fazer um grande sermão. Você sabe que tens um carro roubado, e já se tem a notícia na polícia, e você teve que mudar a matrícula, você mudou tudo. Agora diz, estou salvo, meus pecados perdoados, não quero mais o pecado, não amo mais o pecado. Então vai ao carro e diz, e você continua a conduzir, você não está salvo, você está se enganar. Como é que escaparemos da destruição do inferno? Então realmente, quando você está salvo, você vai odiar o que antes amava e as coisas roubadas. Voluntariamente, sozinho, queres restituir, e a mentira que você falou, irás restituir. O Zaqueu, tendo a salvação do Senhor, disse, se tomei alguma coisa defraudada de alguém, quadruplicado, eu restituo. E disse-lhe Jesus, hoje, vê o que é isso? Eu pergunto, o que é isso? Esta é a salvação. Salvação faz grande mudança na vida do homem, na vida da mulher. Hoje veio a salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. É a razão por que veio. Está a ver, quando vens ao Senhor, quando vem a palavra do Senhor a ti, te fará triste acerca do pecado, e quererás se arrepender, se converter dos pecados, e vier ao Senhor, te fará se converter da contaminação, para que o teu coração seja limpo, a tua mente seja limpa. Segundo aos Coríntios 7, verso 10. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação. A alegria acerca do pecado não te traz a salvação. Cobrir o pecado não te lhe dá a salvação. Excusar-se do pecado não guia a salvação. Diz, porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, da qual ninguém se arrepende, mas a tristeza do mundo opera a morte. A salvação está aqui hoje. O Senhor dará a cada um em nome de Jesus. Ao crermos e se converter de todo o pecado e converter-se ao Senhor, salvação será tua. Eu disse, salvação será tua. Não puxa a salvação para outras pessoas, dizer que o que está a falar a eles,
Salvação é tua hoje em nome de Jesus. Estamos a olhar Romanos 10, verso 9. Romanos 10, 9. Diz: a saber, se com tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, me digam, se creres, me diga alto, serás salvo. Salvação chegou. Eu disse, salvação chegou. Como é que alcançamos essa salvação? O verso 9, mais uma vez, a saber, se com a tua boca confessar ao Senhor. O teu pai não vai confessar por ti, tua mãe não vai confessar por ti, teus filhos não vão confessar por ti, tua esposa não vai confessar por ti, mas com a tua boca, o pastor não vai confessar por ti, é com a tua boca. E se tu confessares com a tua boca ao Senhor Jesus, tu confessas ao Senhor Jesus, e sendo teu Senhor, Satanás tem sido o teu Senhor, eu rejeito. O pecado tem sido o meu Senhor, eu rejeito. A carne tem sido o meu Senhor, eu rejeito. O dinheiro tem sido o meu Senhor, eu rejeito. Satanás tem sido o meu Senhor. Eu venho debaixo ao Senhorio de Jesus. Ele é meu Salvador, é meu Senhor, é meu Mestre, é meu Diretor, é meu Guia, é meu Professor, é meu Instrutor. Eu dou toda a minha vida a Ele, eu rendo a Ele, para que todo aquele que confessar com sua boca ao Senhor Jesus Cristo e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Serás salvo hoje. Serás salvo para toda a eternidade. Serás salvo do pecado. Serás salvo do Satanás. Serás salvo do ego. Serás salvo de todas as consequências do pecado em nome de Jesus. Visto que com o coração se crê a justiça, e se tu crês do fundo do seu coração, Cristo é meu, Cristo morreu por mim, e deu-se a si mesmo por mim, e do coração crês para a justiça, e com a boca se faz a confissão para a salvação. Quando é que é o teu dia da salvação? Quando é que é o tempo da salvação? Quando é que é o momento da salvação? Quando é que o Senhor salvará todo aquele que quer ser salvo? Quando é que é o tempo em que o Senhor salvará? Agora mesmo. 2 Coríntios 6, no verso 2. 2 Coríntios, capítulo 6, 2. Porque te ouvi no tempo aceitável e no dia da salvação, eu te socorri. Eis agora. Alguém me diga agora. E se aceitaste, eis agora. Alguém grite alto. Agora é o tempo da salvação. É grande salvação. Grande salvação chegou para ti. A salvação da gloriosa. Por que se chama glória de salvação? Porque o autor é grande. Porque o autor da grande salvação é o grande Salvador. Ofereceu o grande sacrifício. É o grande substituto. É por isso. É grande salvação. Por que é chamado grande salvação? Porque diz: Ele salva do grande pecado, de todos os pecados. Num toscanejar do olho, todos os pecados que tenham cometido, Ele amará tudo num piscar do olho. Eu creio no Senhor Jesus Cristo. A mão de Cristo virá e tirar todos os pecados, um por um. Tudo totalmente será limpado. Salvação virá. Grande salvação virá. Por que chamar de grande salvação? Porque número 3 diz: Ele salva da grande destruição e do grande sofrimento. O sofrimento na terra, o sofrimento no céu, por toda a eternidade, centenas e centenas, milhares de anos, é grande salvação, que importou o grande sofrimento de ti. É por isso que se chama grande salvação. Por que é grande salvação número 4? É grande salvação porque te traz atrás grande transformação. Grande transformação. Que alguém te vendo diz: será que é ele? Não, não é. Porque agora as trevas já foram saídas. A opressão já saiu. E os pecados já saíram. E tornou-se justo, tornou-se limpo, tornou-se santo. Tua linguagem mudou. E os teus olhos mudaram. E as coisas que costumavas tocar, não tocas mais. Os lugares que costumavas ir, não vais mais. É grande transformação. É por isso é chamado grande salvação. Por que é chamado grande salvação? Porque nos dá grande poder da vida eterna em todo o tempo. As coisas que costumavam te vencer, tu vencerás a ela.
E a partir de hoje, assim que tens esta grande salvação, tens a vitória. Irmão Vitor, estás aonde? Irmã Vitória, estás aonde? Salvação dará vitória à tua vida em nome de Jesus. Número 6. Nos coloca em grande lugar, em grande posição, em grande possessão no céu. Nos dá a alegria infinita e honra e grande calma. Por isso que se chama grande salvação. Número 7. Ele manifesta o grande amor de Deus e faz-nos filhos e filhas do grande Pai e do Altíssimo Deus. Veja, há pessoas num dia como hoje, quando vêm na presença do Senhor, estão pedindo: dê-me isto, mas aquilo. Mas sabe, a salvação é como uma grande meta. Quando você tem 100 bênçãos e cada um está pedindo isso e aquilo, tudo é incomparável da salvação. Quando você tem a salvação, a cura vai seguir. Se tens a salvação, o gozo seguirá. Se tens a salvação, o livramento virá. Se tens a salvação, a grande salvação, todas as outras coisas vão seguir. É por isso, não se preocupa em pedir isto e pedir aquilo. Eu estou a pedir aquilo. Não pede de bonecos, mas venha somente ao Senhor hoje. Diga: Senhor, eu quero esta grande salvação. E se tu rejeitares, como é que escaparemos? Se negligenciarmos uma tão grande salvação. Mas quando tu vieres dizer: Senhor, eu recebo. Senhor, eu recebo. A salvação é minha. Então, o teu nome entrará no livro da vida. E o teu nome será chamado lá em cima. E ouvirás o teu nome. Tu ouvirás o teu nome. Estás aonde? Eu disse: ouvirás o teu nome. E então, quando os santos estiverem entrando nos céus, os pecadores não marcharão com ele, incrédulos não marcharão com ele. Quando os santos marcharem para o céu, dou graças a Deus porque eu estarei lá. Dou graças a Deus porque estarei lá. E se tu estarás lá, estás aonde? Levanta-te e diga ao Senhor: dou graças a Deus porque eu estarei lá. E se você alcançar essa grande salvação, porque não diz: Senhor, eu te agradeço porque eu alcancei. Se ainda não tens, não faça que este dia, que o dia é o dia da grande salvação, e vem para o teu caminho a grande ramejo, grande salvação, grande salvação. Peça e pedi, dá-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e se abrir-vos-á. Cada um que pede, recebe, aquele que busca, encontra, aquele que bate, se lhe abre. Todo aquele que clamar o nome do Senhor será salvo. Este é o tempo, este é o dia da salvação. Peça e ser salvo antes de ir.